A Igreja Missionária de Maringá apresenta Motivação e Fé com a professora Eliane Souza. Olá, estamos aqui para mais uma palavra de motivação e fé. Toda segunda às 19 horas temos um encontro marcado aqui no canal Igreja Missionária TV para motivar nosso coração e fortalecer a nossa fé. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a lógica do reino de Deus. Nós precisamos entender que no reino de Deus as coisas são diferentes das coisas do mundo. Por exemplo, o mundo nos ensina a lógica do merecimento. Desde criança somos induzidos a acreditar que precisamos fazer por merecer. Se a criança come toda a refeição, ela ganha sobremesa. Se vai bem na escola, ganha um bom presente no Natal. Vocês já perceberam que as propagandas publicitárias também focam na lógica do merecimento? Você merece mais, você merece ser feliz, você merece ter. Nós somos direcionados a pensar que merecemos as coisas. Somos merecedores. E assim vamos reproduzindo esse comportamento, esperando que os outros também façam por merecer algo bom de nós. Se ajudamos alguém, é porque julgamos que esse alguém merece a nossa ajuda. O mérito está impregnado em nosso pensamento e no nosso modo de julgar pessoas e situações. E quando vemos, estamos caindo na cilada de comparar e classificar quem merece mais, quem merece menos. Mas no reino de Deus não é assim. Jesus nos ensinou sobre a lógica do reino de Deus em Mateus 20, através da parábola dos trabalhadores na vinha. Deixe-me relembrar essa história. Você encontra essa parábola em Mateus 20, dos versículos 1 a 16. Eu vou contá-la com as minhas palavras. Jesus disse: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Essa parábola já começa mostrando que o proprietário vai atrás dos trabalhadores. Isso não era coisa comum na época. Geralmente quem fazia isso era o administrador. Mas esse proprietário vai ao encontro dos trabalhadores. Ele encontrou algumas pessoas e as contratou por um denário. O denário era o valor de uma diária de trabalho. Às 9 horas da manhã, ele saiu novamente e encontrou mais alguns trabalhadores na praça. E disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei o valor justo. E eles foram. O dono da vinha fez a mesma coisa ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Em torno das 5 horas, ele voltou à praça e encontrou outros trabalhadores que não tinham sido contratados por ninguém. Eu imagino o desânimo daqueles trabalhadores que iriam voltar para casa sem nenhum dinheiro para o sustento da família. Mas o dono da vinha disse a eles: por que vocês estiveram aqui o dia todo desocupados? Porque ninguém nos contratou. Então o dono da vinha disse: vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Bom, ao cair do dia, ali no finalzinho da diária, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes um denário, começando pelos que chegaram às 5. Vieram os trabalhadores que começaram às 5 e receberam um denário. Eu imagino a felicidade deles, receberam mais do que esperavam. Depois foram vindo os que foram contratados às 3, ao meio-dia, às 9 horas e, por último, os que começaram a trabalhar mais cedo do que os demais. E ao receberem um denário, ficaram furiosos. Epa, como assim? Esses que vieram às 5 receberam o mesmo pagamento do que nós, que estamos trabalhando desde cedinho, suportando mais peso e mais calor? E foram reclamar com o dono da vinha. O dono disse: ei, amigos, não estou pagando a vocês o valor combinado? Estou. Então recebo o denário de vocês. Eu quis dar aos trabalhadores das 5 o mesmo que dei a vocês. Por acaso não posso fazer o que eu quiser com meu dinheiro? Ou vocês estão com inveja porque fui generoso com eles? Gente, eu preciso confessar que por muito tempo essa parábola me incomodou.
eu ficava pensando, por que Jesus usou esse exemplo tão injusto? É claro que quem trabalha mais merece ganhar mais. Perceberam? Eu interpretava a parábola usando a lógica do merecimento. Sabe como eu me via? Como os trabalhadores que chegaram primeiro. Eu sentia a injustiça deles. Até que um dia, conversando com Deus e questionando, Senhor, por que Jesus falou sobre essa injustiça como sendo algo justo da parte de Deus? E sabe o que Deus me falou? Eliane, você não está entre os que chegaram primeiro. Você é como um daqueles que chegaram por último. Ou seja, você não merecia nada. Tudo que eu lhe dou não é mérito seu, é minha graça atuando em sua vida. A lógica do reino de Deus é o amor, é a misericórdia. Deus é como o dono da vinha. Ele sai ao nosso encontro e nos chama a estar em sua vinha. Ele nos dá não o que achamos que merecemos, mas o que precisamos. Tal como aqueles homens que foram chamados às 5 horas, ele nos dá muito mais do que merecemos. Ele nos dá o que ele sabe que precisamos. E ele faz isso por amor. A lógica do reino de Deus é o amor. Não há nada em nós que nos torne dignos do amor de Deus. Mas ele nos ama mesmo assim. Somos chamados a usufruir desse amor. Quero que você registre em sua mente e em seu coração o que o apóstolo João nos falou sobre o amor de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como o dono da vinha, ele vem em nossa direção e nos convida a provar do seu amor. Isso não te motiva? Para Deus não há caso perdido e nunca é tarde demais. Em tempo certo, Ele entrará com a provisão que você necessita, porque Ele te ama. Nós somos os trabalhadores das 5 horas, mas nós ainda podemos experimentar da graça divina a cada momento. Eu espero que essa palavra encontre lugar em seu coração. E mesmo que você pense que já não há mais tempo, sim, em Deus ainda há tempo de você usufruir do amor dele. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra, ó Pai. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. E mesmo quando nós pensamos que já está tudo perdido, ó Pai, o Senhor vem com o seu amor e nos resgata. Nós somos como aqueles trabalhadores, Pai, que já estavam quase perdendo a esperança, mas o Senhor os cobriu com a tua misericórdia e com a tua graça. Permita-nos, Senhor Jesus, ter um coração grato e entender que se esse mundo nos ensina que nós precisamos fazer por merecer, no reino dos céus é diferente. No reino de Deus, a lógica é pelo amor, é tudo graça, é tudo amor. Nós te louvamos, ó Pai, em o nome de Jesus. Bom, você já sabe, na próxima segunda às 19 horas, nós retornaremos com mais uma palavra de motivação e fé. Deus o abençoe.